Sabe aquela história de que toda a vida é uma história? Pois é. Mas quem é que conta essa história? E como essa escolha de quem conta pode mudar absolutamente tudo? Hoje, a gente vai dar uma olhada no mundo por duas lentes bem fascinantes: a da biografia e a da autobiografia. Essas são as perguntas que realmente importam aqui. Porque, dependendo da perspectiva de quem narra, um simples relato de fatos pode se transformar numa jornada super emocionante. A gente está falando da visão de um observador, alguém de fora, ou da voz que vem de dentro. A diferença, olha, é gigantesca. Então vamos começar pela primeira lente, a biografia. Esse é, digamos, o jeito mais tradicional de registrar a trajetória de alguém, sempre vista pelos olhos de um observador. No biografia, é o seguinte: o autor pode ser um pesquisador, um jornalista, um historiador, mas ele nunca é o protagonista da história. O trabalho dele é justamente esse: investigar a fundo e contar a vida de outra pessoa. E existem algumas características que definem bem o que é uma biografia. Ela é sempre contada em terceira pessoa. Por exemplo, se a gente estiver lendo sobre o Ayrton Senna, o texto vai ser sempre "ele foi um piloto", "ele venceu corridas". O foco está totalmente nos fatos, nos acontecimentos que dá para comprovar. E aqui está o pulo do gato. A biografia tem um compromisso sério com a objetividade. A prioridade é contar os fatos que aconteceram, geralmente em ordem cronológica. Bonitinho. Não tem muito espaço para o autor ficar dando pitaco ou fazendo reflexões pessoais sobre os acontecimentos. Ok, mas e se a história fosse contada de dentro para fora? É exatamente aqui que a gente pega a nossa segunda lente, a autobiografia. E com ela, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente. E essa é a grande virada de chave. O narrador e o protagonista são a mesma pessoa. É o próprio indivíduo ali contando a sua história, com as suas palavras, as suas memórias e, claro, com a sua perspectiva, que é única. Essa mudança de autor, claro, altera toda a estrutura. A narração vai para a primeira pessoa: eu nasci, eu senti, eu lutei. Pega a história da Malala, por exemplo. A gente não só lê sobre os eventos, a gente sente o impacto deles através das palavras dela. O foco sai um pouco dos fatos puros e entra de cabeça no campo das emoções e das reflexões pessoais. Essa é a pergunta-chave quando a gente fala de autobiografia. Quer dizer, se a biografia busca a objetividade dos fatos, qual é o valor de ter essa visão tão subjetiva, tão pessoal? A resposta está na conexão. É simples. Ao compartilhar pensamentos, medos, esperanças, quem escreve cria uma ponte emocional direta com quem lê. A leitura deixa de ser só informativa e se torna uma experiência de empatia, de um envolvimento muito mais profundo com a história. Certo? Agora que a gente já explorou as duas lentes separadamente, vamos colocar as duas lado a lado. É aqui que as diferenças essenciais ficam super nítidas. As distinções ficam bem claras, né? De um lado, na biografia, a gente tem um observador que narra os fatos em terceira pessoa, focando na precisão. Do outro lado, na autobiografia, a própria pessoa reflete sobre a vida dela em primeira pessoa e a emoção é o elemento central. São, de fato, dois caminhos muito diferentes para contar a mesma vida. Depois de toda essa análise mais técnica, a gente chega na questão que talvez seja a mais importante. Afinal, por que dedicar tempo para ler essas histórias de vida, sejam elas biografias ou autobiografias? Seja pela visão de um observador ou pela voz de quem viveu a história, por que a gente deveria mergulhar na vida de outra pessoa? A resposta, com certeza, vai muito além da simples curiosidade. No fim das contas, tanto biografias quanto autobiografias têm um poder imenso. Elas transportam a gente para outras épocas, para outras realidades, e isso expande a nossa compreensão do mundo. Mas talvez o mais importante é que elas nos conectam com a experiência humana em si, com as lutas, as falhas e as conquistas que moldam uma vida. E é isso. Com essas duas lentes em mãos, fica a escolha: a história de um atleta contada por um jornalista ou a jornada de uma ativista narrada por ela mesma. Cada uma oferece um universo inteiro a ser descoberto. E isso deixa a gente com uma última pergunta no ar: qual relato se aproxima mais da verdade de uma vida? Aquele baseado em fatos externos ou aquele que nasce da memória e do coração?